Jesus não só pode curar-nos fisicamente, mas Ele pode também remover as trevas do pecado. E hoje nós estaremos meditando, refletindo em Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52. Marcos capítulo 10, Novo Testamento, após o Evangelho de Mateus. Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52. O texto diz assim: Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: O que queres que eu te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Jesus respondeu: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. Esse texto muitas vezes nós já ouvimos, muitas vezes ouvimos muitas pregações, mas o que nos chama a atenção aqui é que Bartimeu ele pronuncia: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Bartimeu ele era um homem cego. Ele tinha um grande problema, que era o problema da visão. Ele não enxergava. E a vida de um cego, uma pessoa que vive cega, é um sofrimento muito grande, porque muitas vezes ele depende de outras pessoas para que o ajudem. E para aquela época, no tempo de Jesus, as pessoas que eram cegas, elas não tinham um cuidado, um respeito pelas outras pessoas, no sentido de que muitas delas acabavam até mendigando. Quando fala que ele é filho de Timeu, porque Timeu era um homem bem popular e bem conhecido ali da cidade, da cidade de Jericó, mas Bartimeu era um homem que sofria muito e ele dependia muito da ajuda de outras pessoas. Mas o interessante que nós vemos aqui nessa história é que Bartimeu, ele conhecia muito bem quem era Jesus. Dentre todos de Israel que não reconheceram o Messias, Bartimeu sabia que Jesus era o Messias, porque esse nome, filho de Davi, é um termo dado realmente ao Messias, aquele o Senhor. E ali Bartimeu, ele reconheceu não só que Jesus era um profeta, ele não só reconheceu que Jesus tinha o poder para curar, mas ele reconheceu que Jesus era aquele que Deus havia prometido através dos profetas, e que o povo estava esperando pela chegada do Messias, e Jesus estava bem ali na frente deles, e eles não o reconheceram. Mas um cego que não enxergava, reconheceu Jesus Cristo como filho de Davi, reconheceu Jesus Cristo como Messias. E nós, olhando para a vida de Bartimeu, nós podemos tirar uma lição para a nossa vida. Será que nós também temos reconhecido Jesus Cristo como Messias, como Filho de Davi, ou temos visto Ele somente como um Salvador, aquele que pode solucionar os nossos problemas físicos, materiais e outras coisas mais? Será que nós temos também reconhecido a Jesus Cristo
como aquele enviado de Deus, aquele que na verdade veio para buscar e salvar o que se havia perdido, quando nós reconhecemos a Jesus Cristo como Senhor, como Messias, aí sim, pode ter certeza que a tua fé te salvou. A questão de Bartimeu, ele tinha uma necessidade sim, ele queria ver. E Jesus disse: o que queres que eu te faça? E ele disse: eu quero ver. Então Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. O que salvou Bartimeu foi a confiança nele em Jesus Cristo, não só como um Salvador que pudesse trazer a cura física, mas como Salvador da sua alma também. E nós vemos que Bartimeu, ele deixa de ser um mendigo e passa a ser um seguidor de Cristo quando ele volta a enxergar, quando ele passa a enxergar. Então nós vemos que quando uma pessoa ela recebe Jesus Cristo de verdade, ela não continua no mesmo estado que ela está. Ela não pode continuar na vida de pecado, porque aqui, como Bartimeu era um homem cego, vivia nas trevas, ele também era um pecador, ele estava separado de Deus, ele conhecia o Messias, mas ele ainda não era salvo, e ele precisou da salvação. E Deus nos mostra na sua palavra que o pecado é comparado às trevas, as trevas é comparado ao pecado. Quando nós estamos no pecado, nós estamos na escuridão, nós estamos nas trevas, não sabemos para onde vamos e ficamos tateando, encontrando caminho. E o Senhor Jesus Cristo, ele veio para isso, ele veio para trazer luz. Ele mesmo disse em João capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus Cristo, ele não só quer perdoar os nossos pecados, mas ele quer também que andemos na luz. E para nós podermos andar na luz, nós precisamos deixar a nossa velha vida. Nós não podemos continuar mais no pecado, nós não podemos mais continuar na vida velha que vivemos, mas precisamos dar um passo de fé e começar a seguir Jesus Cristo, quando nós recebemos como nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. Mas como que nós podemos saber se nós estamos realmente andando nas trevas ou não? Eu convido os irmãos a abrirem também em 1 João, capítulo 1, próximo de Apocalipse. Versículo 5 ao 7. João, capítulo 1, versículo 5 ao 7 diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É impossível nós termos comunhão com as pessoas, com os nossos irmãos em Cristo, se nós continuamos nas trevas do pecado, se nós continuamos ainda desobedecendo a Deus em sua palavra, não seguimos aos ensinamentos de Jesus Cristo, não queremos se sujeitar ao senhorio de Cristo. Muitas pessoas hoje, elas têm vivido uma vida de pecado, onde elas acham que estão vivendo bem assim. E muitas vezes elas acabam vivendo em desunião, acabam muitas delas também não querendo saber da igreja, achando assim, não, a igreja é lugar de pessoas hipócritas, é lugar de pessoas falsas, é lugar de pessoas que só vivem brigando umas com as outras, em desunião. Então assim, o modo como elas oram, muitas vezes é porque elas estão afastadas do Senhor. Porque se elas estivessem andando na luz, elas amariam essas pessoas do modo que elas são. Elas ajudariam, encorajariam as pessoas a estarem caminhando também com Cristo.
nós podemos ver que aquele mendigo, quando ele começou a clamar o Senhor Jesus, e ele falou: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, o que a multidão fez? Mandou ele se calar, fique quieto. Veja só como é a insensibilidade do ser humano. Aquele homem estava clamando por socorro, pedindo ajuda, pedindo socorro do Senhor. Mas as pessoas julgavam a ele. Julgavam por ele ser um mendigo, julgavam a ele por ser um cego ali, um pecador, como muitos às vezes diziam: poxa, o mestre de vocês se senta com pecadores, o mestre de vocês anda com pecadores. Então muitas pessoas julgavam por esse modo. E nós aprendemos através de Jesus Cristo que nós devemos não julgar os nossos irmãos, e sim amá-los como Cristo nos amou. Nós precisamos sim, quando a palavra de Deus nos diz, se há algum irmão que anda em desobediência, nós precisamos repreendê-lo com amor, com mansidão. Mas a palavra também diz que aqueles que estão desanimados, nós devemos encorajá-los. Então a palavra de Deus, ela sempre nos mostra que nós não devemos excluí-lo, mas nós devemos trazê-lo para perto de nós, trazê-los para perto de Cristo, ajudar esses irmãos. Se nós, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, então assim temos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Outra coisa para nós pensarmos e avaliarmos também: se nós estamos realmente andando na luz, se nós temos praticado os ensinamentos de Jesus, que é o amor, que é amar uns aos outros como Ele nos amou. Capítulo 2, versículo 9 ao 11, a palavra também de Deus nos diz: aquele, porém, que diz que está na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quando nós, na outra versão, a João Ferreira de Almeida também diz assim: aquele que aborrece seu irmão. Quando nós fazemos coisas que desagradam aos outros, existem situações que, é claro, Jesus muitas vezes desagradou as pessoas. Muitas vezes as coisas que Jesus fazia não agradava a todos, não. Tinha muitas pessoas que tinham um grande ódio de Jesus, porque Jesus os aborrecia. Mas o que Jesus fazia não era o mal. Jesus, ele fazia o bem, ele fazia aquilo que era certo. A palavra de Deus diz que Jesus nunca pecou. E a palavra de Deus aqui nos mostra que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E Jesus, nós sabemos que ele é Deus, então nele não há pecado algum. Quando Jesus, ele aborrecia as pessoas, não por ele fazer isso por mal ou por prazer, mas ele aborrecia porque ele fazia a vontade do Pai. Isso fazia com que as pessoas ficassem com ódio dele. Mas aqui o texto está nos trazendo não a questão de aborrecermos as pessoas por fazermos a vontade de Deus, mas por fazermos o contrário, fazermos a nossa vontade, fazer muitas vezes os nossos caprichos e os nossos desejos. Quando nós queremos fazer a nossa vontade, e para isso precisamos às vezes fazer com que outras pessoas aceitem aquilo que nós queremos, que muitas vezes está muito ligado ao nosso egoísmo, às nossas atitudes pecaminosas, isso faz com que o meu irmão se magoe, isso faz com que o meu irmão se aborreça, e isso significa que eu não estou andando na luz. Então é um termômetro para nós, a palavra de Deus, para nos mostrar: será que nós estamos realmente andando na luz, como Ele está na luz? Ou será que nós estamos andando nas trevas e enganando a nós mesmos? A Deus nós não temos como enganar, a Deus não temos como dizer que nós estamos fazendo a vontade dEle, pois é Ele quem sonda os nossos corações, e Ele vê em nós se realmente nós estamos sendo sinceros naquilo que estamos fazendo. Mas quando nós continuamos no pecado, continuamos desagradando a Deus e aborrecendo aos nossos irmãos, o versículo 11 nos mostra bem claro que essa pessoa
aquele, porém, que aborrece seu irmão, está nas trevas, então está no pecado, anda nas trevas, continua no pecado, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Muitas vezes o pecado cega os olhos das pessoas, de modo que elas não enxergam, e elas pensam que estão fazendo a vontade de Deus, elas pensam que estão glorificando a Deus. Vamos dar alguns exemplos para que fique um pouco mais claro. Quando nós colocamos um irmão contra o outro, nós estamos ainda andando nas trevas, porque a vontade de Deus não é que a gente crie confusão, fofoca, desunião. A palavra de Deus, ela nos mostra bem claro que quando nós ouvimos alguma notícia, alguma coisa de um outro irmão falando alguma coisa mal, o que nós devemos fazer? Não emprestar os nossos ouvidos para que essa pessoa não continue fazendo essas coisas, mas nós devemos conversar com esse irmão. Você já ouviu também aquelas pessoas que falam assim: irmão, não é fofoca não, eu só vim comentar uma coisa para você estar orando por essa pessoa. Isso não é uma atitude espiritual não, isso é fofoca também. Isso não agrada ao Senhor. E a palavra de Deus, ela nos mostra que nós devemos fugir do mal, nós devemos fugir da aparência do mal, dessas coisas que, por um lado, aparentam ser coisas boas, mas na verdade elas estão contaminando a igreja, destruindo a comunhão e a unidade do corpo de Cristo. Então, se nós queremos andar na luz, nós precisamos abandonar o pecado. Nós não podemos continuar na prática do pecado. Muitas vezes também nós pensamos que, achamos que por estarmos em comunhão com os nossos irmãos em Cristo, está tudo bem, mas muitas vezes nós temos problemas dentro dos nossos lares, com o nosso cônjuge. Você já viu aquela história de que um garoto, ele trouxe as coisas dele, a mala, as coisas dele para a igreja, e o pastor perguntou para ele o que ele estava fazendo. Ele falou assim: não, pastor, eu quero ficar aqui na igreja. E aí o pastor perguntou para ele, ele falou assim: é porque aqui meu pai, ele é uma coisa, lá em casa ele é outra. Aqui ele é amoroso, lá em casa ele bate na minha mãe. Então eu quero ficar aqui, eu quero morar aqui na igreja. Isso parece algo cômico, mas se nós pararmos para pensar, muitos lares são assim. Muitas pessoas, às vezes, elas acabam brigando dentro de casa antes de vir para a igreja, acabam discutindo, acabam sempre uma maltratando a outra, e isso desagrada a Deus, porque isso não é um modo de nós prestarmos um culto ao Senhor. Se queremos prestar um culto ao Senhor, se queremos agradar ao Senhor de todo o coração, o nosso culto tem que começar no lar. Nós precisamos cultuar ao Senhor dentro da nossa casa. Precisamos estar em comunhão uns com os outros dentro de casa. Talvez o seu caso seja de uma família não crente. Talvez seja você o único crente na sua casa. Eu já tive essa situação também, passei por isso, passei por essa situação também, onde eu ali era um cristão e a minha família, alguns familiares meus não eram cristãos. Mas quando eu comecei a participar dessa igreja, comecei a participar da oração em jejum, todas as vezes que tinha oração em jejum, e eu nessa época era um adolescente, e comecei a vir para a igreja e fazer a revisão de vida, eu comecei a ver que muitas vezes os problemas que eu tinha em casa não era da minha família, não era tanto a minha família que causava esses problemas, o problema estava em mim. Muitas vezes era a minha desobediência, a minha falta de submissão, ou aos meus avós, ou aos meus pais, ou às pessoas com que ali, parentes meus, o modo como eu os tratava, e ali começou o Espírito Santo a colocar em mim um arrependimento, e esse arrependimento é bom. A palavra de Deus, ela nos diz que o arrependimento que Deus produz em nosso coração é para a salvação. Agora, o arrependimento do mundo, ele produz morte. O arrependimento do mundo, ele produz um remorso dentro do coração da pessoa, onde a pessoa ela quer dar fim na vida dela porque ela não encontra mais solução para os problemas dela, enquanto ela está separada de Deus. Mas quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, Deus produz um arrependimento em você para a salvação. E isso começou a mudar a minha vida. Eu comecei
que estava errado no meu modo de tratar os meus familiares, os meus avós, a minha mãe, o meu padrasto, e às vezes as pessoas ali, parentes que eu tinha, e eu comecei a pedir perdão para essas pessoas, mas não só de boca para fora, eu comecei a procurar mudar as minhas atitudes, no modo de falar, no modo de tratá-los, as coisas que pediam para eu fazer. Então ali eu comecei a ter outras atitudes. Eles até chegaram um dia a comentar assim: eu acho que o Dani está se despedindo, acho que ele vai morrer. Então as pessoas, elas quando veem assim a mudança, isso até assusta. Por que assusta? Porque não é o natural, não é o normal. E é assim que nós devemos ser. O crente não é uma pessoa perfeita, mas o crente ele busca a santidade. O crente, ele quando ele está errado, ele reconhece os seus erros e ele pede perdão para as pessoas. Ele não justifica os seus erros. E é isso que Deus espera em nós. Que você saia de hoje daqui da casa do Senhor, da igreja. Se você tem alguém que você não está se relacionando bem, seja lá o seu cônjuge, seja os seus filhos, seja com quem for, ou até alguém aqui na igreja, o que Deus ele quer que você faça? Se reconcilie, faça as pazes com o seu irmão, pare de aborrecê-lo. Muitas vezes nós achamos assim: mas foi ele que começou primeiro, foi ele que fez isso. Olha, a palavra de Deus ela nos diz assim: no que depender de vocês, tenha paz com todos. É tão triste quando irmãos vivem em desunião, vivem em briga, um não olha para a cara do outro, um não fala mais com o outro. E às vezes isso nós vemos também dentro de casa, na família, entre cônjuges, entre pais e filhos. Como que nós podemos dizer que Jesus Cristo é o nosso Senhor, se nós não temos praticado o ensinamento dele, que é amar uns aos outros como ele nos ama? Jesus Cristo, ele sabia quem era Bartimeu, ele conhecia Bartimeu, e ele não era surdo. Jesus ele estava ouvindo muito bem Bartimeu. E quando Bartimeu insistiu, Jesus Cristo mandou chamá-lo. E ali Jesus Cristo ele pôde fazer aquilo que Bartimeu queria. Jesus Cristo não está surdo para nenhum de nós. Ele atende, ele está sempre atendendo os nossos pedidos. Quando nós pedimos por um emprego, ele nos dá emprego. Quando nós pedimos por uma cura, ele nos cura. E se ele não nos curar e levar, nós sabemos que nós estamos em situação melhor do que aqueles que estão aqui na terra. Porque sabemos que já estamos com ele, nos braços dele, como aquele criminoso da cruz diz: Senhor, lembra-te de mim quando traz no teu reino. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem não gostaria de ouvir hoje é assim de Jesus: olha, vem, hoje você vai estar comigo no paraíso. O que você preferiria? Ficar aqui e pedir para Jesus para ficar mais 30, 50 anos, viver mais tempo nessa terra? Ou ouvir a voz de Jesus tão amorosa dizendo para você: venha, venha, vem comigo, eu estou te chamando, você vai ficar comigo agora no paraíso. O que é melhor? Melhor é estar com Jesus. Se nós queremos estar com Jesus, nós precisamos obedecê-lo. Por que nós devemos obedecê-lo? No versículo 6 nós temos a resposta. Capítulo 2 de 1 João, versículo 6. Diz assim: aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Nós não podemos dizer que estamos em Jesus, que estamos na luz. Se estamos na luz, devemos andar na luz como Jesus está. Jesus é a luz. A palavra de Deus, para nós encerrarmos, e eu quero concluir esse texto, essa mensagem, com esse texto, João, Evangelho de João. Nós vamos voltar um pouquinho, depois de Lucas, antes de Atos, capítulo 3. Nós leremos do versículo 16 ao 21. João, Evangelho de João 3, 16 ao 21, que nos diz assim:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho do unigênito, no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se vejam claramente que as suas obras são feitas em Jesus. Que você, se você ainda continua nas trevas, ou se você ainda não sabe se você está ou não, peça ao Senhor para que sonde o seu coração. Nós estaremos ouvindo agora o coro Melodia, que estará cantando esse hino que diz assim: só em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar, a minha força nele está, na tempestade tenho paz. Que grande amor, que grande paz, o meu temor embora vai, meu Redentor é tudo em mim, firme no amor de Deus estou. Que Jesus ele possa realmente te trazer a verdadeira paz, mas para que você possa ter essa paz, renda-se aos pés dele, se submeta ao senhorio de Cristo, aceite os ensinamentos dele, a vida de Jesus, que Jesus Cristo possa ser o Senhor da sua vida e que você possa estar seguindo os seus passos dia após dia, para que você possa continuar andando na luz como Cristo está na luz. Que Deus te abençoe.